E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, porque por aqui, como nós estamos em Georgia, Para a glória de Deus, nós estamos vivendo e achando bom demais. glória a Deus por isso. Glória a Deus por mais um dia de podcast da Mensagem Plena, né? E hoje um convidado aqui, super especial. Quem está com a gente hoje, Georgia? Hoje está conosco esse irmão que nós vamos ouvir aqui, em primeira mão, muita coisa, Diácono Aliguel. Valeu, irmão. Paz, meu irmão. Tudo bem? Paz, meu irmão, graças a Deus. Com o senhor, tudo certo? Na santa paz do Senhor. Na Santa Paz. Alegria. É legal porque sempre gosto quando vem alguém que a gente conhece bem pouco, pelo menos eu, não sei, Jorge. Sim. Mas porque aí a gente vai conhecer tudo aqui agora mesmo. Não tem nenhum gatilho, nenhuma história para passar pela nossa E cabeça. o legal é isso, porque esse é o propósito da Exato. gente chamar as pessoas aqui para que toda a igreja possa conhecer, né, um pouquinho da história do irmão, até orar uns pelos outros, né, e ajudar Sim. uns aos outros dentro Sim. daquilo que for contado nas histórias aqui. Então é muito Sim. legal isso. E você está com a gente faz quanto tempo? Agora em novembro faz 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. Assim, no tempo de mensagem plena, isso é recente, mas 3 anos é bastante tempo. Bastante já. tempo. Sim. É, A 3 gente veio pra cá em 2021, na verdade. Já dá para ver bastante coisa. Sim, sim. Legal. E da onde que você veio? Onde você nasceu? Nasci no estado da Bahia, cidade de Bahia. Itamaraty. Como a cidade? Itamaraty. Itamaraty. Baiana. Minha mãe é Baiana. baiana, só que ela é de Itabuna. Ela nem sabe onde fica. É próximo ali. Só tá lá escrito. Né? Mas você nasceu lá e a infância foi lá ou já foi pra cá? Sim, a infância foi lá até os 17 anos de idade. Aí a minha mãe veio para São Paulo em 92 para 93. E aí em 99 eu vim para São Paulo, conhecer um pouco. Aí acabei gostando. Aí voltei para Bahia. Aí no final de 99 aí retornei para cá. Aí tô aqui até hoje, graças a Deus. Mas sua mãe veio e ficou e você ficou lá? Sim, ficou eu e mais 2 irmãos. Eu fiquei com a minha avó, com o meu irmão mais novo, e o meu irmão do meio ficou com o pai dele morando na roça. E você é o mais velho, então, dos Eu filhos? sou mais velho, sou mais velho. E lá, essa cidade é também roça, assim? É desse trabalho? Não, é um município pequeno, cerca de 5, 7 mil habitantes, é pequenininho, um municípiozinho, mas não chega a ser uma roça ainda, mas é bastante povoado, tem banco, tem hospital, posto de saúde, essas coisas, tem tudo lá, porém é um povoadozinho pequeno. Aí por falta de oportunidade, aí minha mãe com 26 para 27 anos, aí ela veio tentar a vida em São Paulo, como era de todo nordestino naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época, de vir para São Paulo para tentar uma vida melhor, para retornar para lá, dar uma vida melhor para os filhos. Como ela era mãe solteira, então era difícil uma mãe solteira com 3 filhos para criar, entendeu? Aí ela resolveu vir para São Paulo tentar a sorte aqui em São Paulo. E lá na infância você trabalhou lá? Não, Quando na você era verdade, criança, você conseguiu só brincar e... na verdade até, como eu falei, até os 17 anos que eu vivi na Bahia, então a maioria das vezes era só brincar mesmo. Algumas vezes a minha avó me cobrava, já é homem já, 16 anos, tem que procurar uma coisa para fazer, um trabalho. Aí a gente ia na feira, vendia uma coisinha aqui, outra coisinha acolá, mas não era nada assim de tão importante, tão sério. E aí a gente foi empurrando com a barriga, aí fiz 17 anos, aí minha mãe falou assim, ó, vou trazer vocês para cá. Porque também até na época o meu irmão, ele, o mais velho, o mais novo, do meio no caso, ele era um pouco maltratado pela madrasta dele, entendeu? Então as situações que minha mãe estava aqui, ela não via. Então eu acabei passando para ela e aí ela adiantou a nossa vinda para São Paulo, que não seria de imediato em 99, seria um pouco depois. Mas ela acabou correndo com umas coisas aqui para poder trazer nós 3 para cá. E como foi para você vir de lá para cá? Foi muita diferença? Você sentiu muita diferença, assim, numa cidade um pouquinho menor, com uma cidade tão grande aqui como São Você já Paulo? veio para Guarulhos mesmo? Isso. Ou... Sim, sim, Já Guarulhos, pra cá? Guarulhos mesmo. O Dutra também, não? O Dutra mesmo, Olha. direto para cá. Tanto que assim, como disse que o mundo é pequeno, é tanto que aqui em Guarulhos, Presidente Dutra, aqui próximo ao Lopes, eu conheci, eu reencontrei um amigo meu,
que o irmão Rogério conhece, o Enilton, cabeleireiro. Sim, conheço. Meu amigo de infância, crescemos juntos, na mesma rua, do lado da mesma E casa. não foi nada combinado, né? E nada combinado. Crescemos até os 7, 8 anos juntos, aí depois a gente se separou. E aí, 10, 12 anos depois, nos encontramos aqui em São Paulo. Esse amigo dele aí tem até CD gravado. É uma bênção. Ele tá. E é o filho dele, de bateria. Ele, se eu não me engano, eu estava conversando com ele, ele tá quase pastor da Madureira, se eu não me engano. Ali na. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Ele tá quase pastor do Madureira Perto do já. Lopes, ali embaixo, Exatamente. É rua Esqueci disso. Itaquara, não é Ipacaitá. 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 Que legal. E encontrou ele aqui depois de... 10, 12 anos mais ou menos. E o choque deu algum choque, assim, de mudar de cidade pra cá? No começo deu. No começo deu porque, como eu falei, que era uma cidade pequena lá, então você vem para uma cidade, aquele movimento, aquele carro, trânsito e muita coisa que você não está acostumado, você fica um pouco assustado com o local, com o lugar, o estilo de vida é totalmente diferente, as pessoas são mais fechadas, não são tão hospitaleiras como é na Bahia lá, que lá se você demora para acordar, o vizinho vai lá saber o que aconteceu, bater na sua porta e tudo bem. Aqui, se você for bater de manhã, pô, essa hora, quero dormir e tal, então já é um pouco mais grosseiro a maneira de tratar. Mas com o tempo a gente vai se adaptando, vai se formando um ambiente e aí você vai trabalhando conforme você está sendo trabalhado, entendeu? Não tratando com a mesma rigidez, mas de uma certa forma você tratando com delicadeza e a pessoa sente da maneira melhor para que você acha que ela vai se sentir na questão do seu tratar, não sendo grosseiro nem desrespeitoso. Mas da mesma forma que você me trata, eu te trato e a gente segue a vida. Sim, é assim, né? São Paulo. Com certeza. Só- E você quer perguntar? Não, Eu tô fazendo uma pergunta aqui. Pô. Como que você conheceu a sua hoje esposa? Como foi que você conheceu? Você conheceu ela primeiro, depois se converteu? Você já veio convertido? Não, eu me converti, na verdade, em 2005. Ah, então você conheceu ela primeiro. Então vamos chegar Não. depois, a gente chega na conversão. Não, Não, converteu. Ah, converteu antes? me converti antes. Na verdade, a minha mãe ela se converteu em 98. Aí, em 98 ela se converteu, em 99 ela deu um pulinho na Bahia. A gente achou meio estranho, porque lá, principalmente na cidadezinha, na época, hoje não, que tem bastante denominação hoje lá. Mas na época, 23 anos atrás, era só a Igreja Católica e uma Assembleia e uma Batista. Mais nada, 3 igrejas. Isso. Então, quer dizer, pô, chegar um crente lá pentecostal, você se assusta, né? A maneira de orar e tal. Sim. A gente ficou meio receoso com ela, mas graças a Deus tudo bem. Aí a gente veio para cá em 99, ainda continuei no mundo ainda, por assim dizer. E aí em 2005, junho de 2005, eu estava frequentando a igreja que ela ia, a Assembleia Ministério da Fé, na época. Ela estava lá e eu fui confretando lá, sempre participando dos cultos e tal. Aí quando foi um dia ela me chamou para ir, eu falei, hoje eu não vou, tranquilo, nunca me forçou, nunca me obrigou, nunca me impôs a nada, nunca foi contra, às vezes, tomar uma cerveja em casa, ela sempre respeitou meu espaço. Aí um belo dia ela estava deitada, eu falei, não vai para a igreja hoje não? Ela falou assim, não, hoje eu não vou não. Eu falei, vamos? Ah, tá bom, vamos então. Aí foi lá, aí teve a pregação, o pastor no final fez o apelo, eu falei, eu quero aceitar Jesus. Aí ele falou, irmão, tudo bem e tal, fez o apelo, tudo lá. Aí ele falou, você tem desejo de se batizar? Novo, não conhecia nada, eu falei, como que funciona? Ele falou assim, não, vou te dar um estudo de 3 meses, vou te preparar durante 3 meses, após esse término de 3 meses você vai decidir se você quer realmente seguir nos caminhos ou se você quer parar, ficar só frequentando até você ter uma opinião mais formada do que realmente você quer. Porque às vezes é fácil você falar, eu quero aceitar a Cristo e você achar que é mar de rosas, que você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, porque na época o que eu senti muito foi isso daí. A pregação era, você não tem problema, vem para Cristo que seus problemas acabam, você não vai ter dor de cabeça e na verdade não é isso que acontece. Continua a mesma coisa, você entendeu? Sim. Só que porém você com Jesus no barco, tudo é as mil maravilhas. As coisas você consegue passar por cima, você consegue lidar com mais tranquilidade, com mais facilidade, porque ali você sabe que tem alguém que está te amparando. Sim.
que está te consolando, que está te fortalecendo. Então fica um pouco mais fácil para você lidar com a situação. Aí, na época, até a missionária da igreja falou bem assim, eu vi você sentado aí orando, lendo a Bíblia também, o Espírito Santo mostrou uma morena na sua vida. Aí, novo convertido, qualquer morena que passava, você achava que era sua prometida. Aí acabei me envolvendo com uma mulher, na época eu estava com 23 anos, ela tinha 38 e 3 filhos já. Nossa. E aquela coisa, você novo convertido, você não dá muita ênfase para essas coisas. E pessoas alertando, o pastor na época da igreja lá, irmão, isso é laço, tal, vigia, não é para você, minha mãe também. E aí, com muita insistência, com muita oração, Deus acabou cada um pro seu lado. Aí 6 meses depois, eu conheci minha esposa, através de um amigo nosso também, que às vezes ele ia na pizzaria aqui na Rainha do Jardim, tem um encontro dos jovens lá, que após o culto dos jovens, eles se reuniam e iam lá confraternizar, se distrair um pouco, tal, comer a pizza. O pós-culto que a gente fala, né? É o pós-culto, verdade, verdade. Aí esse rapaz me chamou, vamos lá, tal. Tem um pessoal da igreja lá que vai. Aí eu falei, não vou não, vamos lá, tal, vai ser divertido, tal. Eu falei, tá bom, vamos então. Aí fomos lá, tal, acabei conhecendo minha esposa. Aí foi conversando, saber se realmente era o que a gente queria. Sim. Aí eu falei para ela o seguinte, ó, eu sou do norte, do nordeste e tal. E uma coisa que eu aprendi muito com meu avô, que hoje é falecido já, mas uma coisa que ele me ensinou foi o seguinte, no dia que você conhecia uma mulher e os pais delas não aceitarem, não insiste. Porque relacionamento que os pais não abençoam, não vai para frente. E aí eu já passei isso para ela e a gente foi conversando. Aí fui na casa dela, conversei com os pais delas, pedi a permissão, eles a aceitaram. E a gente começou a namorar, aí foi um ano de namoro, um ano de noivado, e aí casamos, entre noivado, namoro e casamento são 17 anos já. Nossa, que legal. Caraca, 17 anos. 17 anos. 17 anos, É, então então, esse ano eu faço 18. Caraca. Esse ano eu faço 18. Eu vou fazer Esse dois. mês. Eu vou fazer Esse dois. mês. E eu que vou fazer 2. Chega Falta lá, 15, chega lá. mas chega. Ah, que legal. Não, muito. E aí, assim, que aí você conhece, então, você se converteu, e aí dentro do processo ali, né, do começo ali da igreja, aí a missionária, né, já tinha falado que tinha Isso, visto, e isso. aí, beleza, passou um tempo, aí você encontrou, né, e não foi, então, tipo assim, foi meio que no pós-culto, né, Sim, depois sim, foi sim. vocês realmente se conhecerem, e depois começou a conversar até... Sim, que na verdade ela é de outro Eu ministério. ia perguntar isso agora. Ela é de outro ministério. Eu era da igreja Assembleia de Deus, Ministério da Fé, e era da igreja do pastor Reis, na época. Ah, sim. Era uma igreja muito conhecida na época ali, Sim. bastante jovens e tal. Sim. E ela era de lá. E a gente, como o rapaz que era meu amigo também, que é da Bahia, era amigo dela também. Então a gente sempre conversava. Ele falou assim, a gente vai hoje na pizzaria e tal, vamos lá. O pessoalzinho vai estar lá. Porque ele tocava também, tanto guitarra, baixo, essas coisas. Ele também ensinava bateria. Legal. Aí eu falei assim, vamos lá, vai ser legal e tal. Aí a gente foi, depois a gente acabou se conhecendo. Legal. E o diaconato, quando que chegou na... O diaconato foi após 2 anos de casado. 2 anos de casado, aí na época havia uma necessidade, que até comentei com o pastor William na época, quando ele foi lá em casa visitar a gente, que havia uma necessidade da igreja, na questão do hall de membros ser um pouco curto, na questão de obreiros. Aí, como eu sempre estava auxiliando uma coisa ou outra ali, aí o pastor viu que ali precisava de uma pessoa para estar auxiliando tanto na parte da portaria, quanto na limpeza da igreja, na ceia, servindo, abrindo culto, dando uma palavra, até mesmo dando ensinamento no culto de doutrina. E a gente foi trabalhando dessa maneira. Legal. E assim, eu percebo que você tem um manejo assim, diferente da palavra. Né? É o que mais chama a atenção, o que você mais gosta. Porque, por exemplo, assim, eu vejo da sua administração de oferta, né? que é onde eu vejo abrindo culto, alguma coisa assim.
é a área que você curte, assim, da pregação? Como que é? Sim, sendo a pregação, a parte que eu gosto mais de ouvir. Que eu fiquei muito curioso quando eu me converti. Eu queria entender um pouco mais a Bíblia, mas me aprofundar, porque assim, você via muitas pessoas falando, porque os evangélicos são assim, os evangélicos é isso, fala de católico e fala de umbanda, tal, essas coisas. Então eu queria entender um pouco mais. Sim. Começar a entender mais a Bíblia, eu comecei a ouvir pregações do Silas Malafaia, na época do Marco Feliciano. Eu comecei a ouvir várias pregações e aí eu me interessei a começar a estudar. Na época, na igreja que eu congregava, eu conversei até com o pastor. Falei, pastor, estou querendo fazer aí, o pessoal chama de teologia e tal, para me identificar mais, não que eu queira tomar o lugar de ninguém, mas é para conhecimento meu, para não ser enganado, esse tipo de coisa. Aí ele falou assim, irmão, você pode até ir, mas eu não te aconselho. Na época ele falou isso, porque são ensinamentos que você vai ter, que se você não tiver um terreno preparado, vai confundir a sua cabeça. Então eu te aconselho você ter um pouco mais de tempo, esperar um pouco mais, para você tentar entrar nessa área aí, porque é uma área um pouco complexa. Porque nem toda a teologia, cada um pensa de uma maneira, pensa de uma forma. Dependendo de onde você estudar, então Exatamente. é complicado. É complicado. Faz sua cabeça e você acaba entrando de cabeça numa denominação aí, num ensinamento que pode te levar ao inferno, sem você nem estar ciente. E aí foi onde eu comecei mais, ouvir mais, prestar mais atenção para tentar trabalhar dessa forma. Entendi. Eu percebo se você Ele gosta. gosta, ficar prestando atenção, né? Ele já deu aula na igreja de escola dominical. E aí, escola dominical? Você deu É, aula eu lá? era superintendente lá na igreja lá também. Cheguei a dar aula na escola dominical, também já cheguei a dar culto de doutrina também. Só que assim, é com um pouco de receio, que eu tenho muito temor à palavra, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Sim. Porque o que você fala em cima do púlpito, dependendo de quem está lá embaixo, como vai ouvir, como vai sair aquilo que você falou, como a pessoa vai entender. Então, para depois você desfazer toda aquela situação, fica um pouco complicado. Então, eu tenho muito cuidado disso, no que eu vou falar, no que eu vou ministrar. Então, quando você tem um tempo hábil para isso, é mais fácil. Agora, quando você abre um leque para ter um tempo maior, aí você já sofre mais uma dificuldade no que você vai falar. Então, eu tenho esse temor e o cuidado no que eu vou falar. Às vezes eu falo pausadamente para tentar não falar coisa que depois não tem como eu voltar atrás. Sim. E aí fica difícil. Sim. Porque é uma responsabilidade assim, Enorme. Sim, muito grande. Porque você pode, de alguma forma, você pode doutrinar a pessoa para uma coisa que, né, não está na Bíblia, ou às vezes fazer a pessoa entender alguma coisa que não é exatamente o que você estava falando, mas, né, por não conseguir expressar, né, direito. Então, Exatamente. realmente, entendi, mas mesmo assim você abraçou a responsa lá, você dava aula. Então... Sim, dava aula e fiz o curso de teologia. Com o você chegou a fazer no pastor, seminário? eu fiz com o pastor Marcos Galvão, lá na Príncipe da Paz. Ele começou a dar aula para a gente lá, começamos com 18 para 19 alunos. E ele falou, está começando com 18, não estou profetizando mal, mas se terminar 5 aqui é muito. Nunca termina, isso é verdade. E foi assim, foi dito e feito porque terminou com 3. Foi eu, o diácono Antônio e a missionária Cláudia na época. Só nós 3 só que terminamos, de 18 pessoas mais ou menos. Alguns foi por motivo que mudou de cidade também, entendeu? Mas foi 2 ou 3, se eu não me engano. Mas a grande parte, como falou, muita pessoa não estava preparada para aquilo que estava aprendendo. Sim. E uma coisa que ele sempre falava para a gente, sempre assim, quando ele começou a dar o ensinamento de teologia, eu fiz o básico, fiz o médio, o bacharel, e ele estava fazendo mestrado em Bíblia. Nossa. Só que aí, por motivo de trabalho, eu tive que cancelar a teologia. Aí eu acabei parando. Mas ele sempre falava, o que vocês aprenderem aqui, o que você puder aplicar, você aplique. Mas nunca bata de frente com o seu pastor. Sim. Isso é muito Nunca acha que você sabe mais do que o seu pastor. Se ele está errado da maneira que ele está pregando, que ele está ensinando, converse com ele, procure outro ministério, mas não arrume problema para sua cabeça. Porque isso aqui é uma teologia. Teólogos são homens. É homens ensinando homens.
Então tem que tomar cuidado com o que a gente ensina, com o que a gente fala, porque tem assunto que se eu for explicar para você, falar para você, você desvia amanhã mesmo. Sim. Eu te falo com toda certeza. Sim. Então são coisas que vocês não estão preparados ainda. Então é nesse sentido aí, nesses conselhos que ele dava, que eu tomei essa preocupação, essa cautela do que eu for falar de todo cuidado. Pisando em pluma mesmo, conhecendo o terreno, para depois tentar passar algo. Sim, sim. E Isso é muito legal o que você está falando, porque assim, a minha vida é também assim, foi um pouco parecendo nessa parte de querer aprender, de querer conhecer, que você quer entender por que as coisas acontecem, né? Por que fazem isso, por que acontece assim. Sim. Então, eu acho isso muito interessante que você está falando, e é uma grande verdade mesmo, que a gente precisa se preocupar e tomar muito cuidado com aquilo que a gente aprende, e a gente vê muito no seminário, como eu cresci, vi muita coisa, a gente vê muitas pessoas que começam a estudar e aí quer chegar na igreja, quer mudar tudo, quer chegar no pastor e falar, não, pastor, você fez tudo errado e tal. Não é isso. Então, eu achei muito, muito, muito sábio da parte do professor, né? Assim como foi comigo também, falaram comigo também, que para ter essa sensibilidade de chegar e de ter o respeito com aquele que é o pastor, né, da igreja, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito legal. Isso é muito legal. E até tomar cuidado com a arrogância, né? Sim, Exato. Porque a teologia, se você não tomar cuidado, ela vai te levar para um lugar de arrogância, assim, de não é só eu tô certo, eu sei exatamente, e é bem... Eu sou muito dessa linha, né, de que você falou, que é assim, são homens. E você automaticamente se torna crítico. Você vê uma pregação, não adianta, você começa a observar onde é que o irmão errou naquela palavra, mas não está escrito assim, o irmão errou o personagem da Bíblia, errou o tempo da Bíblia, mas não foi assim, então você acaba sendo um pouco crítico, onde você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado e frear a sua língua. Se ele está assim, Deus vai capacitar, ele vai aprender. Às vezes foi aquele momento de branco que deu na hora, entendeu? Mas não cabe a nós tomar o lugar de juiz e criticar. Às vezes o irmão falou uma palavra mal colocada e você, como tem teologia, você já vai querer criticar o irmão. Você tem o conhecimento, ele não tem. E na verdade, e se você teve o acesso a esse conhecimento, é até para ele ser compartilhado, né? No final das contas. Então, sim. Obviamente com jeito, sabendo, tendo sensibilidade, né, do espírito, assim, para falar, mas às vezes até de chegar e dar um toque, né? Ó, nesse lugar aqui, ó, será que é desse jeito mesmo? Será que é dessa forma? Exatamente. Porque às vezes a pessoa ela realmente está precisando daquilo, ela só não sabia. Só né? não sabia. Uma vez aconteceu um fator, ele tinha convidado a gente para na formatura. A formatura teve a oração. Aí ele falou assim, ó, uma coisa engraçada que aconteceu que eu vou falar para vocês, que eu acho que a maioria de vocês aqui falaram. Após aquele irmão lá terminar a oração, aí ele soltou a palavra, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou, mas você colocou 4, você está agradecendo a quem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí a pessoa parou para analisar, é verdade, mas se são a Trindade, por que eu agradeci a 4? Eu te agradeço, você está agradecendo a quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí muita gente na época que falava isso também parou de falar. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa não sabe. Exato. E acaba cometendo esse, digamos assim, pequeno erro sem o conhecimento. Sim. Então cabe uma pessoa, com certeza, chegar com todo o cuidado, toda a educação. Ó, irmão, não sei se o irmão sabe, mas não é dessa maneira que a gente finaliza uma oração, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que podem até querer falar algo que não deveria falar, ou tirar o irmão na brincadeira. Mas assim, quando você terminar a oração, uma palavra, alguma coisa, não agradece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está agradecendo a quem? Se é a Trindade. Você colocou uma 4ª pessoa aí no meio da Trindade. Eu te agradeço. Aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, fica uma coisa assim meia, sei lá, sombria, não sei, uma coisa mal colocada. Então, mas a pessoa aceitou de bom grado o conselho dele, não achou rude nem prepotente a maneira dele expressar, explicar, e graças a Deus ficou tudo bem. Nós aqui, a gente tem uma linha de pensamento que justamente o que ele falou, de compartilhar. Porque nós mesmos não somos perfeitos. Nós também podemos falhar em muitos momentos, né? Não somos os donos da verdade, né? Então, em um momento a gente pode
se equivocar, como você falou, num tempo cronológico de alguma coisa, ou num personagem que a gente confunde, Sim. pode acontecer. E é muito legal porque a gente tem essa liberdade, tipo assim, meu, você, Ah, sim. né? Sim. Você melhora isso daqui, então isso aqui se não foi legal. A gente tem essa coisa de Pela amizade, de entendeu? pura amizade. E eu acho que assim, a nossa ideia, a verdade, o nosso desejo é que toda igreja tenha essa liberdade, né? Por exemplo, o irmão, de repente, um dia pode chegar em mim, pode chegar no Jonas, a gente falar uma coisa, livre, pode ter toda a liberdade de chegar, a gente falar, não, eu acho que isso, e a gente pode conversar, sentar, né, conversar, e isso faz parte, e torna uma igreja saudável, Sim. né? Torna pessoas que não têm aquela arrogância, porque eu não tenho isso, e ele também não tem, de ouvir, né? Poxa, você errou nisso, eu errei nisso, né? Já aconteceu muitas vezes com a gente aqui, comigo, com ele, né? A pastora Raquel, que é a nossa mestra aqui, já me corrigiu muitas vezes aqui, e é necessário, né? Então é importante, e isso ajuda muito no nosso crescimento. Sim, verdade. Né? E também e abençoa toda a igreja, né? Todo mundo sai beneficiado com Exatamente, isso, né? Então exatamente. aqui é totalmente livre, pelo menos com a gente, né? Posso dizer, totalmente livre, né? Para que a gente possa compartilhar, né? Essas coisas. Bom, Aliguel, duas coisas que eu quero saber de você, né? Boa. Por que esse nome Aliguel? E depois, conta pra gente como que você conheceu a sua esposa, né? A Liliane. Como foi o namoro, noivado? Eu sei que você falou pra gente que tá 17 anos, né? Mas como foi namoro, noivado, os filhos que chegaram? E assim, ó, toda vez que eu hesitei pra falar Liguel é porque eu tenho problema mesmo. Não, eu sou ruim de nome, de fisionomia. No começo. E é um nome totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu nunca tinha ouvido esse nome. No começo, quando eu vim pra Mensagem Plena, deve fazer, sei lá, uns 7 anos, tem a Raquel e a Renata, né? E aí as duas são irmãs, mas não são, né, parecidas assim de fisionomia. Só que pra mim, como era difícil eu saber quem era a Renata, quem era a Raquel. Ah, hoje vai pregar a Renata. Eu ficava pensando, ixi, qual das duas que eu Mas é só isso, só que realmente minha cabeça é problemática para o nome. Por que é legal? Então, a questão do nome Aliguel, na verdade, foi um erro do escrivão. Rapaz. Um erro de escrivão. A minha mãe ia colocar Aliquel, com K. Tá. Só que na época, norte, as coisas, sempre pessoas tiveram, além de data trocadas, nomes trocados. Tem muita história assim, né? Tem muita história. E meu nome foi isso daí. E eu só vim descobrir quando eu estava na quinta série. Que a diretora me chamou e falou, mas seu nome não é Aliquel. Eu falei, como que não é Aliquel? Tá no meu registro. Ela falou assim, não, seu nome é Aliguel. Aqui, ó. O rapaz colocou inverteu. Trocou o G e o quê? Trocou o G com o quê? Aí eu falei, eu vou fazer o quê? Vai ficar Aliguel. Então, assim, só letrando é A-L-I-G... U-E-L. Ele é o correto. Esse é o correto. Só que quando o meu pai foi registrar, ele ia registrar como Aliquel. Sim. Com Q no caso, né? Sim. Que de quilo. E aí o escrivão, ao invés de manter o G, vamos colocar assim pro lado esquerdo, ele virou pro outro lado. Aí ia ficar Aliquel, ficou Aliguel. Caraca, mano. Aí, e você foi descobrir só na quinta série. Já. Não, na quinta série. Então, realmente, talvez ele seja o único Aliguel que existe na face. Será? Entendi. Já pensou na quinta série você descobre? Você tá sempre falando seu nome para as pessoas. Aí você descobre que não é esse nome. Não é esse nome, é verdade. É tanto que a minha avó, ela nasceu no ano de 41, só que ela foi registrada em 42. Né? Tem muita história. Minha mãe acho que tem um rolo assim também, não é? A minha avó também tinha isso. Minha avó, eu lembro que em casa ela era sempre essa brincadeira de, tipo assim, qual que é a idade certa? Tipo, ninguém realmente sabe qual que é. Tá Exatamente. Um registro, mas... O meu sogro mesmo, meu sogro ele nasceu no dia 30 de junho, só que no registro tá 30 de julho. Aí, tá vendo? Aí fica essa confusão. E você falou o que da esposa, né? A esposa, como conheceu, como foi namoro, Então. noivado, casamento, os filhos, né? Pode contar toda a trajetória aí. Então, como eu falei, a gente se conheceu na pizzaria, a gente foi conversando, aí na casa dela, aí eu conversei com os pais delas, e aí eles também são daquele tipo, que também eles vêm também de berço evangélicos também, e aí o meu sogro falou, é o seguinte, eu dou a permissão de vocês namorarem, só que porém é aqui na sala. Sim. Aqui na sala, se você quiser vir após o trabalho aqui, você fica aqui na sala com ela, deu horário, 8h30, 9 horas, você tem que Tchau e benção. tchau e benção. E outra coisa, a irmã dela vai ficar do lado pra tá vendo vocês. Tem algum problema? Eu falei, problema nenhum.
ir para shopping. A irmã dela ia junto. Então, uma coisa que eu aprendi com esse pastor na época da Assembleia, ele falou, irmão, deixa eu te falar uma coisa, namoro de crente é de duas formas. Aonde tem bastante gente e muita luz. Boa. Que aí você não vai se atrever a fazer nada. Que aí você não vai se atrever a querer fazer nada, porque, irmão, a carne é fraca, Sim, você entendeu? com certeza. Infelizmente, a carne é fraca, então a gente tem que podar a carne da maneira que a gente puder podar. Então evita de ficar sozinho com ela, evita de ficar no escuro com ela, e dessa maneira você vai se fortalecendo cada vez mais. Essa daí eu quero que a galera pegue, hein? Não, Pegaram a visão, hein? Pegou o código. Namoro de crente é onde tem Muita gente e bastante E iluminação. bastante luz. Bastante iluminação. Muito bom. Caraca, faz todo sentido. Aí tá, você foi namoro, aí você namoro foi assim. E O namoro foi assim. casamento, Aí depois veio o noivado, depois de um ano de namoro, a gente noivou. casaram. E como é aquela questão que eu estava te explicando acerca de que a gente não pode jogar bola, aquelas coisas. Sim. Aí, no meu namoro com ela, o meu pastor, ele me privou de usar aliança. Porque ele falou que o crente só usava aliança de casamento. Não Nossa. usava de compromisso. Nossa. Entendeu? Então, quer dizer, esse foi um dos motivos também que eu me dediquei a aprender mais da palavra. Sim. Para saber esse tipo de coisa. Sim. E aí, infelizmente, ele me privou de usar uma aliança com ela de compromisso. E aí fomos usar só de noivado. Eu já tinha trocado de ministério já também. Por N razões. Sim, claro. E que eu não concordava Sim. com algumas coisas dele, mas conversei com ele, saí debaixo da bênção. Ele falou, irmão, vai em paz, te abençoo, tal, e tudo. Sim. É o melhor para você. Mas nunca bati de frente, nunca quis tomar o lugar, nem nada parecido. E aí fui congregado na Primitiva da Fé. E lá a gente ficamos noivos. Aí, após o noivado, um ano de noivado também, nós nos casamos. E aí, mais uma vez, o meu avô entra na história, que eu fui criado por ele. Que a minha mãe, na época, quando ela conheceu meu pai, ela tinha 17 para 18 anos e meu pai 16 anos. Então, quer dizer, 40 anos atrás, uma moça tá assim, e aí não foi bem aceito pela família minha, dela, tal. Mas aí, enfim, meu avô pegou para criar, e criou, graças a Deus, super bem, agradeço muito a ele, hoje descansa no Senhor. E aí foi onde ele falou para mim, família é primordial. Não troque sua família por nada. Não se atreva a trocar sua família por uma aventura. E outra coisa, casar é para sempre. Ele sempre falou para mim, pensa bem no que você vai fazer da sua vida. Nunca dê um passo no momento que você estiver frágil. Dê um passo quando você tiver certeza de que você não vai cair. Então, quando você pensar em casar, que seja com a pessoa certa. Aí ele falou para mim, eu me casei com 24 anos. E por incrível que pareça, foi o que eu fiz também. Com 24 anos me casei com a minha esposa. Que seja tem uma cabeça, uma mentalidade. Algumas pessoas mais novas também têm essa mentalidade. Mas, porém, eu achei viável, com 24 anos, casar. Minha esposa, na época, tinha 21. E aí, nós nos casamos. Aí, esperamos 4 anos para ter o primeiro filho, primeira filha. Curtimos bastante o casamento, passeamos bastante, saímos, divertimos bastante, graças a Deus. E aí, chegou o momento que a gente resolveu ter filhos. Ela acabou perdendo o primeiro, infelizmente, um aborto espontâneo aconteceu, o bebê não vingou. Mas aí, passado um tempo, ela chorou muito, ficou muito sentida com isso, que tinha um sonho de ser mãe e tal. Mas aí, Deus abençoou, cerca de 6, 7 meses depois, aí veio nossa primeira filha. E mais uma coincidência da vida. As minhas filhas, elas são igualmente eu e meus 3 irmãos. São 3 anos de diferença cada um. Olha. Meu irmão mais novo é 3 anos mais novo do que o do meio, e o do meio é 3 anos mais novo que eu. E as minhas filhas é a mesma coisa. 12, 9 e 6. Oh, Rapaz, que legal. fez a escada A escadinha de certinho. 3 anos. Entendi. Três meninas, né? Então, Três isso que eu ia falar, meninas. são 3 meninas? 3 meninas. Caraca, e aí? Como que é conviver aí? 4 mulheres em casa. A dificuldade maior vai ser quando a 6 estiver naqueles dias. Quando tiver maior, todas Se tiver maior, chegarem no... aí,
Aí sou obrigado a dormir na casinha do cachorro. Sangue de Jesus. Uma só você já dá pilha já. 4 então, meu Deus do céu. Aí só Jesus. E tem vontade de ter mais? Não. Não, já Fechou a fábrica. fechei a fábrica já. Fechada. Já fechei a Vai fábrica vir já. nenhum menino, não. Pode Não. falar. Chega. Jogar no Eu conversei com ele. Ah, ficar Fazer fazer a Conversei com cirurgia? ele. Ah, Não, pra a pegar conversa o... fez, como é que foi e tal. Ele me deu Boa. me acalmou. Me ajudou bastante. Ajudou. Conversou, né? Falou, não, é tranquilo, pode ir lá. Tranquilo, de boa, Deu sossegado. tudo certo. Ah, legal. Nossa, 4 mulheres. Já pensou, Jorge? Não quero 4 nem Sheila, pensar. 4 Sheila. 4 Sheila? Senhor da glória. Nada, você tem que falar, nossa, que maravilha que seria. O tempo bom é bom, né? Mas o tempo não é? É da verdade. adversidade ali na É TPM da verdade. vida. Jesus amado. Só Deus na causa. Não, brincadeiras à parte. E a mensagem plena. Como Boa. que você está aqui com a gente há 3 anos, né? Mas como que você descobriu aqui a gente? Como foi esse processo de vir para cá? Então, a mensagem plena a gente descobriu através do Marivaldo. O Marivaldo, ele é cunhado do pastor que era daqui, pastor Yuri. Yuri. É cunhado do pastor Yuri. O Yuri é irmão da esposa dele. Aí ele congregava com a gente lá e sempre falava. Ele até uma vez, e não sei se a irmã chegou aí, a pastora Raquel, a pastora Renata também, eu confundia na época, de ministrar lá. Só que aí, eu não sei se ela conseguiu ministrar, porque na época o irmão tinha falado que ela, como é uma igreja que segue mais o regimento da Assembleia, não se permitia a mulher pregar de calça lá. Entendeu? Aí ele falou, não, eu vou conversar com a pastora lá, para ela não ter problema nenhum, pregar de vestido, de saia, de calça, independente. Só que aí eu acabei viajando e não sei se ela atendeu o convite lá da igreja. Aí aconteceu uns imprevistos, corriqueiros da vida aí primeiro veio a minha esposa para cá, minha esposa, meu sogro, a minha sogra, e aí eu continuei lá. Só que as minhas filhas estavam me cobrando, mamãe, o papai, cadê? Você entendeu? Então, quer dizer, acho que o casal tem que estar unido. Então eu falei, bom, minha família está lá, cheguei no pastor, conversei ao pastor. Eu quero ir para onde está minha família está com a igreja do ministério, que o pastor conhece, a procedência e tal. E eu quero ir para lá, não, irmão, fique em paz, vai debaixo da bênção aí, tem que estar com a sua família, sua esposa, suas filhas, e você não está fazendo o errado, não. Então, pode ir na paz, fica tranquilo. E aí eu vim para cá, minha esposa já estava aqui já com meu sogro, minha cunhada também veio para cá também. Eles vieram, acho que em setembro, se eu não me engano, mais ou menos. Eu vim em outubro, novembro para cá. Aí, desde então, fui bem acolhido, graças a Deus, bem recebido pelos irmãos. Graças a Deus, só tenho a agradecer pelo carinho, pela afetividade que a gente sempre teve aqui. E é uma coisa que sempre meu sogro comentou lá, quando ele vinha visitar aqui nas quarta-feiras com a minha sogra, que o povo que são bem receptivos, são bem atenciosos, se preocupa com você, entendeu? E aí eu falei, bom, então, vamos lá. Então, agora é minha vez também de estar com vocês. Vê se E aí, é isso aí mesmo. graças a Deus, ter sido bênção. Espero que aqui seja daqui para a glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E a adaptação, assim, é muito diferente de onde você congregava antes? Sim, Como foi sim. essa adaptação aí no... Para se adaptar foi um pouco mais demorado a adaptação. Sim. Porque lá como é ritmo assembleano, então você sabe, a palavra é a mesma coisa, o início do culto, só que aí são 3 louvores da harpa, aí tem oportunidade, e aqui já é uma liturgia de culto diferente, mas assim, a gente vai aprendendo, se adaptar, vai se aconchegando junto, tendo mais afinidade, e aí você vê que o que importa é adorar o Senhor. Não importa a placa de igreja, a denominação, nada. O que importa é você estar com o seu coração em paz, feliz com o Senhor, porque a palavra não fala que a gente tem que adorar em espírito e em verdade, então é dessa maneira que a gente tem que fazer. Eu estou aqui, estou adorando em espírito e em verdade, glória a Deus por isso, amém. E aí, vida que segue. Graças a Deus. E as filhas também foi tranquilo. Elas eram o primeiro, né? Então para elas foi mais tranquilo essa adaptação ou não? Sim, porque na verdade elas já vinham da Batista. Minha sogra ela morava lá no Vila Galvão, então eles eram da Batista. Então a Batista ela tem praticamente o mesmo regimento que aqui. Mas a questão é mais parecido. é mais parecido com o ritmo, com a liturgia da Batista, entendeu? A questão
nos louvores, tanto que no casamento, no nosso casamento, as primas delas cantaram, também eram da Batista também, aquele coral. É o mesmo assim, a mesma liturgia da Batista, é basicamente igualmente aqui. São os louvores, púlpito não fica pastor, nem diácono, ninguém, são só os músicos mesmo. O pastor ou o orador só sobe para ler a palavra, alguma coisa assim, então o púlpito fica só para os músicos mesmo, como é na Batista, em algumas batistas, também não são todas. Lá, de criança, adolescente, né? Exatamente. Entendi. Top. Então, foi bom, né? Pra gente foi bom. Muito bom, a gente sabe que tem alguém que vai poder nos ajudar. As coisas. A adaptação às vezes é difícil. O processo de mudar de igreja, né? De estar num lugar que você já está há muito tempo, é complicado mesmo. É complicado lá, a gente ficou lá 13 anos. Então, imagina. Entendeu? Quanto tempo você ficou na Nipo, George? Não faço mais ideia. Não faz ideia, né? Mas foi para mais de 13? Foi, né? Não chegou, eu não sei, Jonas, se te falar a verdade, cara. Porque aqui eu já tô há 13, né? Então é que você tá velho demais, né? A idade chegou. 2006. Eu não consigo fazer conta. Porque assim, a gente congregou junto, mais né? 10 anos, mais de 10 anos, com certeza. A gente congregou junto na Nipo, que era... você veio da Nipo pra cá também, né? Sim. A gente fez praticamente o mesmo caminho e em épocas totalmente distintas. Né? Quando vocês saíram da Nipo, eu devia ter quantos anos? 10, 11? Por aí. Por aí, né? Só que eu fiquei também muito tempo na Nipo também, né? E aí realmente esse processo, o negócio falou, tava 13 anos mudança lá, é complicado. né? E essa parte de mudança é meio dramática, né? Sim. Mas se Deus assim permitiu. Se Deus permitir, é porque ele tem alguma coisa aí. Sim, com certeza. E pra gente, top. Ainda bem que mandou, pode mandar mais aliguéis. Com certeza. Glória a Deus, glória a Deus. Quer perguntar alguma coisa, Jorge? Não, só fazer aquelas considerações finais pro nosso irmão. Boa, pode começar. Meu irmão, eu louvo muito a Deus pela sua vida e é muito bom poder contar contigo dentro do nosso ministério. E o meu desejo é que a gente veja mais de você, a gente possa compartilhar mais desses momentos, né, fora do podcast, a gente sentar na mesa e tomar um café mais vezes. Isso. Porque eu estou muito curioso para conversar muito mais com você sobre os assuntos teológicos também, né, e ver como que a gente pode se ajudar e você pode ajudar o nosso ministério dentro disso, né? Então, muito feliz e é uma bênção ter você conosco e eu gosto muito de ouvir as suas ministrações. Dá para ver que é realmente... Não, exato. Não, me chama atenção. Me chama assim. Desde a primeira vez, assim, eu percebi, falei, ixi. E uma coisa interessante que ele falou, eu lembro que ele falou uma vez, compartilha isso pra gente também, que você é muito tímido, né? Sim. Então você não gosta muito de estar aqui. Né? Aqui em cima, você até falou, não gosta. Né? Verdade. Você pegou o que ele falou assim, eu gosto de ouvir. Isso. Mas ele não tem, ele não tem aquela coisa assim, eu tenho que estar lá em cima pra falar. Não, ele prefere muito mais ouvir. Sim. Né? E é uma frase que é muito dita, que ele está totalmente apto para isso, porque quem senta Deus tem que sentar para aprender, né? Para depois você poder se levantar, poder ensinar alguma coisa. E esse irmão, ele já sentou bastante para ouvir. Acho que está na hora de vai ensinar um pouco, né? Lascou esse podcast aí, o Raquel tá assistindo. Vai pegar você depois. Não, muito bom. Tem informação. E é muito legal isso porque, tipo... tem que vencer, né, a timidez, né? Não tem que fazer, né? Eu tava até brincando com jovens esses dias, mandei lá no grupo, lá, né, com eles, coloquei assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não sei se vocês leram isso daí lá, mas tá escrito, que a gente, né, gosta de falar de várias outras coisas. Sim. Mas tá escrito, porque às vezes a timidez, óbvio que tem da nossa personalidade, né, e a gente tem que vencer ela em algum nível, mas às vezes é até uma prepotência da pessoa, ou uma soberba dela de, tipo assim, eu não posso falhar na frente de outras pessoas, entendeu? Até colocando, né? Então, a timidez como um perfil da pessoa, até o nível ela é top, mas aí Deus vai lá e algumas coisas ele vai... Não, eu te coloquei aqui pra falar, então sinto muito, você vai ter que vencer essa... né? Vai ter que vencer e passar por cima. Mas do que o Rogério falou, as minhas palavras também fiquei muito... assim, com vontade de chamar para ele em casa. Não, pra gente conversar mais, estar mais perto. E
E assim, que Deus te conserve essa pessoa firmada na palavra. Então, como a gente não se conhece muito, né? A gente está nessa caminhada aí de estar mais perto, né? De se conhecer. Mas o que a gente vê nítido assim é uma pessoa que tem temor, respeito, né? Admiração pela palavra. Sim. E a palavra é o nosso fundamento. Né? Deus não deixou um vídeo aqui, não deixou um Instagram, ele deixou a Bíblia, deixou um livro. Né? Então, que Deus te conserve assim. Né? Esse homem, eu sei que estando alinhado na palavra, todo o resto, né? Um ótimo marido, um ótimo pai, e é isso aí. Muito bom, foi muito bom. Eu que agradeço. Esse pequeno papo aí foi pouquinho tempo, né? Eu que agradeço. Mas foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história. Amém? Quer deixar algum recado aí para alguém? Tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Graças a Deus. Amém? Seguinte, vocês que ficaram então com a gente até aí, né, até esse momento aqui, muito obrigado, né? Acredito que vocês também ficaram com o gostinho de quero mais, né? Conhecer um pouco mais do nosso irmão, né? E assim, dá um like aí, comenta, né? Tem muita coisa para você comentar aí, né? Que é uma pessoa que está na igreja, apesar de 3 anos ser bastante, mas em comparação com o tempo de igreja recente, né? Então comenta aí, fala o que você gostou da história. E também não fica só no virtual. Eu vou dar uma quebrada no protocolo aqui. Por favor. Não, às vezes tem alguma coisa aí que, né, você e o Aligal tem em comum, vai lá, fala com ele, chega perto dele, né? Vamos criar esse vínculo aqui que é o propósito no final das contas. Mas deixa o like aí também, comenta. E o Jorge vai dar o nosso último recado, né? Deixar o like, os comentários é importante, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhar para muitas mais pessoas. É isso aí. Né? Então, e você que está aí, comenta, me chama. Você que está aí, que quer ver alguém aqui conosco, coloca o nome da pessoa aí, marca a pessoa que está se escondendo, que a gente está passando despercebido, nos lembra, nos traga a memória essa pessoa. Tá bom, gente? E é isso, Deus abençoe a todos vocês, viu? Deus abençoe.